Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá, vamos estudar. Bem, hoje a gente começa o nosso módulo. Essa aula aqui é a nossa aula 0, tá? E essa aula 1 já com conteúdo pra caramba. Hoje você vai ter uma base. Eu vou te mostrar que você consegue gabaritar sim as questões da FGV. Eu vou te mostrar isso junto com o meu amigo aqui, Álvaro Júnior, criado por vó, ator de cinema, aqui ó. Tá? Então a gente vai dividir essa turma, esse módulo de Direito Constitucional. O Álvaro, conheço o Álvaro há muito tempo, cara do bem, manda muito bem, saca demais. Então a gente vai aqui destrinchar, a gente conversou, falou o seguinte, pô, vamos botar um número legal de encontros, vamos fazer uma parada para realmente acertar a prova toda? É o que a gente vai fazer, tá? Eu vou te falar como a gente vai trabalhar. Para você ter ideia, a gente tem aqui no mínimo 10 encontros. Você não encontra isso aí por aí não. 10 encontros para a gente ver o conteúdo. Então, a partir de agora, segue esse cara aí também, o cara de Constitucional também, tá? Siga aqui nossos canais. Para quem já me conhece, Fábio Ramos, siga lá o curso Fórmula. Vai lá no Instagram, curso.fórmula, Prof. Fábio Ramos e Álvaro Júnior, Álvaro Cunha Júnior, beleza? Siga esse cara lá. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer diferente. Nesse módulo constitucional a gente vai fazer um pouco diferente, tá? A galera que vai entrar só no módulo, porque tem gente que vai entrar só no módulo e temos a turma aqui também completa, mas a galera da turma também, já vou dar isso. A gente vai dar alguns encontros no Zoom, tá? A gente vai ter alguns encontros no Zoom para tirar algumas dúvidas depois, lá para frente. Então vou marcar alguns encontros para a gente tirar aquelas dúvidas e montar algumas estratégias com vocês no Zoom. Aí vai ser uma oportunidade, vão ver de madrugada, não sei qual vai ser o horário, a gente vai botar lá um horário, a aula depois vai ficar gravada provavelmente, e aí a gente vai entrar, vai tirar as últimas dúvidas, vai tirar dúvidas sobre assuntos diversos, sobre pontos da matéria, sobre como estudar, como aproveitar melhor esse conteúdo. Pô, Fábio, estou com dificuldade aqui no Legislativo, dificuldade aqui em organização do Estado, dificuldade da parte de direitos fundamentais, o que a FGV tem disso? Tudo a gente vai ver aqui, mas aí os pormenores no Zoom a gente vai, através de um grupo, destrinchar para você algumas coisas. E aí não vai ter para ninguém, cara. Você vai certamente gabaritar essa prova. Porque você vai ter a nossa aula aqui, o direcionamento depois no Zoom, essa mentoria. E a gente vai trabalhar sempre em cima de questões. Então, qual é os nossos pilares aqui? Só para você ter ideia. Eu sempre falo isso, tá? Nossos pilares. Você vai receber os materiais de apoio. Tem o meu material no slide, tem o material do Álvaro também, que ele vai dar material de apoio, ele bota muita coisa no quadro também. A Constituição atualizada é outro material que a gente precisa. Inclusive, em breve tem uma novidade aí, com a Constituição também. Vou soltar para vocês um esqueminha muito legal, que eu estou terminando. A Constituição engatilhada, gatilhos mentais da Constituição em áudio. E aí é só pegar bisuzinhos, aquelas partes que são mais literais, você está escutando ali de bobeira, tá dirigindo, sei lá, dirigindo não, tá dando uma corridinha, você está escutando ali os bisus. Vou martelar isso na tua mente, então em breve vai sair esse projetinho aí, então fica ligado, tá? E vou ver se consigo liberar para vocês. Então tudo em áudio, aí é só tu baixar lá, escutar, artigo 1º, faz isso, jurisprudência, muito legal, para você pegar os pontos principais. Nosso terceiro pilar, jurisprudência. Então muitas jurisprudências, tá? A FGV gosta de jurisprudência muitas vezes, você sabe, e a gente vai ver aqui, que é uma banca boa demais. Então, por exemplo, no concurso da Polícia Civil, nosso módulo aqui é Direito Constitucional para a FGV, que vai servir para a tua prova base, Polícia Civil, mas qualquer outro concurso que você queira fazer, cai a banca FGV, ou até outra banca você consegue matar com o que a gente vai fazer aqui. Mas o nosso trabalho vai ser em cima da banca FGV. Então, jurisprudência é muito importante. As decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Mas tem também do STJ e outros sim, de vez em quando cobra. Então, a gente vai ver isso. E vou te mostrar isso nas questões. Por quê? Nosso quarto pilar são questões.
Então, nosso trabalho vai ser em cima de questões. A gente vai te mostrar como você vai acertar a questão da FGV. Você vai tentar errar e não vai conseguir. Porque a gente vai te mostrar como você vai acertar. Essa é a ideia. E já fique logo... Se você está aqui, né? Se você está aqui, e a FGV faz isso, não é à toa, a gente vai ter uma aula de interpretação. Se você... Olha como a FGV fala, né? Se você está aqui, está querendo ser especialista em direito constitucional, alguém quer ser especialista, pode tirar o teu equino da pluviosidade. Gostou dessa? Estilo FGV. Tem que entender o que ela está falando. Tirar o teu equino da pluviosidade. Está falando o quê? Pode tirar o teu cavalo da chuva. Por quê? Você vai aprender a fazer questão. Acerta a questão e chama a gente para o churrasco. É isso que interessa para a gente. É acertar a questão e ser classificado, entrar ali dentro do número de vagas. É isso que vai acontecer com a gente. E aí, Fábio, tem doutrina, eu estou lendo outros livros e tal. Precisa? Não precisa. Tem aqui alguns livros. Mas você não precisa ler. Não precisa. A gente já fez esse papel, então você não precisa ler nenhum tipo de livro. A gente já vai te direcionar. Então, tudo que você precisa saber vai estar aqui, vai estar nos materiais. Material de apoio. Vai por mim. Você não precisa ler livro nenhum. Somente nessa reta final agora, nesse momento. Mas, Fábio, eu tenho aqui alguns livros de apoio e tal. Serve de apoio? Legal, serve de apoio. Muitos livros aqui servem de apoio pra gente. Então, essa é a ideia. Tranquilo? Preparados aí? Bem, o nosso conteúdo programático, que vai envolver? É importante você entender o nosso conteúdo programático. Todo o conteúdo programático está lá para você. A gente vai passar por esses pontos. Alguns literais. E aí, a gente vai deixar para você. Isso aqui é leitura, leia em casa e tal. A gente vai te dar todo o direcionamento. Por exemplo, tá? Tem pontos aqui que são doutrinários. E tem pontos que não estão expressos aqui, mas que caem. E não adianta chorar depois, não estava lá no edital. Não precisa estar ali para cair alguns pontos. E cai direto em prova. Existem pontos que não precisam estar expressos no edital. E eles vão cair. Eles vão cair. E não pode chorar. Mas a gente vai ver. Então a gente vai tocar nos pontos principais, direto ao ponto, uma linguagem objetiva, indo direto no que você precisa saber para acertar a questão. Uma linguagem simples, objetiva, mas para você acertar. Aqui, olha o que a gente vai ver. Toda a parte aqui, controle, supremacia, poder constituinte, regime político, repartição de competência, organização do Estado, a parte toda dos direitos fundamentais, nosso artigo 5º até o artigo 17, a parte dos princípios fundamentais, a parte de organização administrativa, essa parte de administração pública, embora apareça no texto constitucional, dentro do edital de constitucional, quem vê é o professor de direito administrativo, artigo 37 e 41, é ele que pega essa parte com vocês. Depois a gente entra na parte dos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. A gente vai destrinchar isso para vocês e funções sociais de justiça. Tem uma parte que é muito literal, que fala da parte de ordem social. E por fim, controle de constitucionalidade, que já estava lá, eu deixei aqui por fim também. A gente dividiu esses temas aqui, tá? Eu vou dar toda a parte inicial. Os temas, eles não se complementam, beleza? Então fique tranquilo. Mas são temas específicos. Então o Álvaro vai entrar para pegar temas específicos, por exemplo, organização do Estado, poder executivo. E aí eu entro para pegar toda a parte de direitos fundamentais, poder judiciário e outros pontos. Então a gente dividiu o conteúdo. Beleza? Então pode ser que tenha uma aula minha, né? Mais 2 aulas minhas e tal. Não vou acabar, né? Vou precisar acabar primeiro para o Álvaro entrar. Aí de repente, no meio do caminho tem uma aula do Álvaro, que já vai pegar um outro ponto, que não necessariamente um depende do outro. A base você já vai ter aqui. Nessa primeira aula eu já vou te dar a base. Eu já vou te dar um primeiro presente. Essa aula de hoje não vai contar, beleza? Essa aula de hoje não conta. Essa aula de hoje é bônus, mas é conteúdo já pesado para você. Conteúdo, já vou te mostrar aqui o que cai. E a gente vai trabalhar já conteúdo e depois a gente vai ter o restante dos encontros. Beleza? Tá animado? Uma carinha murchinha. Tá animada? É? Por quê? Tô preocupada aí, porque... Pô. No caso, essa aula... Sempre vai ser, essa aula é a zero. Sempre vai ser muita coisa, pessoal. Pede pra alterar lá que tava... Não, beleza, mas eu acabei de alterar agora, porque entendi. porque eu vou dar uma aula como extra, né? Então essa aula não vai contar. Então depois a gente bota a aula 6.
tá? Conta como aula 1 lá, mas a gente... O que acontece? O nosso cérebro ele quer economizar energia e ele vai ficar te dando desculpa toda hora. Toda hora ele vai te dar uma desculpa pra você não fazer. Ele vai falar, pô, cara, é muito conteúdo, é não sei o que e tal. Você não pode olhar por esse lado, não. Olha pelo lado estratégico. Olha pelo lado estratégico mesmo. Olha pelo lado que você vai começar a estudar, você que está começando agora talvez, você vai entender que você consegue acertar algumas questões. Você consegue acertar. O problema é que a galera estuda errado. A galera não tem uma identidade emocional, ela não consegue se concentrar, e aí começa, aí embaralha tudo e por isso não consegue ter um bom aproveitamento. Então, na hora que o teu cérebro fala assim, caraca, isso aqui é a hora que você tem que forçar. É o momento que você tem que dar uma forçada. Porque senão, a ideia do cérebro é fazer você parar no meio do caminho, é fazer você economizar energia. Beleza? Então, galera, pronto. Tá aqui, ó. A partir de agora, não hesite. Vá lá no meu Instagram, agora. Beleza, galera? Tá no YouTube aí. Prof. Fábio Ramos. Me siga lá. Fique alerta nas aulas. Se tiver alguma dúvida, mande para mim. Não hesite, tá? Eu sempre respondo lá pelo Instagram. Às vezes demora um pouquinho, mas a maioria das vezes eu respondo. E a partir desse momento agora a gente dá início ao nosso módulo e a gente vai destrinchar o direito constitucional a partir desse momento. Preste atenção em cada detalhe, cada vírgulazinha. Cada coisa que eu falar aqui é questão da tua prova, já foi questão e será questão da tua prova, tá? Eu não estou brincando, eu não brinco, isso aqui é sonho. Eu já estava aí, eu já estive sentado no lugar de vocês, isso é sonho, tá? E é sonho a gente não brinca com sonho, só que tem gente que só quer sonhar, não bota em ação. Um sonho sem ação não é nada, tá? É só mais um sonho. Então você está colocando em ação. Eu estou aqui colocando em ação também e dando o meu melhor, 100% de mim, para você conseguir essa tua classificação. E eu tenho certeza, quando acabar esse módulo, você vai ver o direito constitucional com outros olhos. E você certamente vai conseguir gabaritar essa prova. Vai por mim. Então confia no processo, confia na gente, a gente sabe o que está fazendo. Beleza? O nosso estudo é o estudo da Constituição Federal. E a partir de agora, a gente começa a brincar com esse conteúdo. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa antes de a gente começar? Galera de casa, tranquilo aí? Beleza? Então, muita água hoje eu vou beber. Tu acredita? Isso é inimigo, mano. Tá vendo? Hoje, eu tô passando mal, cara. Tô com dor de barriga. Tá nervoso. Mó loucura, cara. Pô, nada. Cara, Aí eu falei, não, cara, vou assim mesmo, tal. Tô enjoado, sabe? Tô enjoado, Pô, hoje eu, sabe, não sei se comi alguma parada, mas foi desde manhã eu tô muito enjoado, passando mal. Aí sempre acontece, tá vendo? Isso é o inimigo. As coisas vão começar a acontecer, eu sempre falo isso. Ainda mais quando o edital sai. Começa a acontecer coisas que não aconteciam antes. Aquele churrasco que nunca existiu vai existir agora. Vão começar a acontecer coisas ruins, muitas vezes. E você vai ter que saber lidar com isso. Você vai ter que saber lidar com isso. Se você não souber lidar com isso, você vai parar no meio do caminho. E você vai dar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Então, vamos começar a aprender a lidar com essas coisas. E forçar mesmo um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos estudar. Preste atenção em cada detalhe do slide, quadro, que eu vou escrever muito, eu vou falar muito. Tá? A gente vai brincar aqui com tudo isso. Tá? Repare, pessoal. Vamos lá. A Constituição é dividida em 4 partes. Tá. O materialzinho tá aí, a galera que tá no YouTube, o material tá logo no link abaixo. A Constituição é dividida em 4 partes. A primeira parte é a apresentação, preâmbulo. É a apresentação do texto constitucional. A segunda parte é o corpo constitucional. São os artigos, são a parte permanente. É aquela parte que foi feita para durar. É a parte permanente. Ela tem 250 artigos. A Constituição é grande, sim ou não? Sim. Ela é inchada, ela é analítica, ela é imensa, é grande. E ela pode ser alterada? Pode ou não pode? Pode. Através de quê? Emenda constitucional. A gente vai ver. A quarta parte é a DCT. Ato às disposições constitucionais transitórias. Perfeito? Então, são normas transitórias que vão ditar o trânsito de uma norma para outra. Mas são aquelas normas que ditam o trânsito de uma Constituição antiga para uma nova.
de uma emenda constitucional que alterou, e quando ela cumpre o seu efeito, ela se esvai. Ela é transitória. Por isso ela é chamada de norma transitória. E por fim, as emendas constitucionais. Porque a Constituição poderá ser emendada. Nós vamos encontrar as emendas que foram emendas de revisão e as emendas que alteram o texto constitucional atualmente. É só para te apresentar o texto, eu vou destrinchar isso já já. O objeto do nosso estudo é a Constituição Federal, que é a lei maior de um Estado, e aí a gente começa a brincar com o direito constitucional a partir desse momento. O que é o Estado? Para a gente entender. O Estado que eu falo aqui não é o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo. É o Estado República Federativa do Brasil. Por quê? Éramos uma província pertencente a Portugal, lembra disso? Sim. Pois é. E o que acontecia? A gente não tinha o quê? Soberania. A partir da independência, né, viramos um Estado soberano, não, bem antes, né, viramos um Estado soberano, passamos a ter uma independência, uma soberania, passamos a ser um Estado reconhecido, um Estado-país. Então, cuidado para não confundir, não estou falando aqui de Estado ente federativo, Rio de Janeiro, São Paulo, estou falando de Estado-país, Estado República Federativa do Brasil. O que é o Estado? O Estado é uma sociedade politicamente organizada formada por 4 elementos: elemento humano, elemento geográfico, elemento político e elemento teleológico. Muitas vezes aparece, às vezes aparece. Então repare, o que eu estou falando aqui então? Estou falando do Estado, beleza? Presta atenção, galera. O Estado. O Estado, então, é formado por 4 elementos: elemento humano, elemento geográfico, elemento político e o 4º elemento, que às vezes não aparece, que é o chamado elemento quê? Teleológico. Que é o que? A finalidade. Às vezes não aparece. Elemento humano, povo, são os nacionais. Quando eu falo nacional, é qualquer um? Não. Todo mundo que está no nosso território faz parte do povo? Não. Todo mundo que está no nosso país faz parte do povo brasileiro? Não. Quem vai fazer parte do povo? Os nacionais. E a gente vai estudar isso lá no artigo 12. Brasileiros natos e naturalizados. Eles são o elemento humano do Estado. Não é qualquer um. Esse conceito é diferente. A gente vai ver lá na frente. Conceito de cidadania, que é diferente do conceito de nação. Eu sempre brinco. Conceito de nacionalidade, povo, é aquele que tem um vínculo jurídico político com o Estado. Ele é nacional daquele Estado. Ele tem um vínculo jurídico político com o Estado. Diferente do conceito de cidadania. Cidadão é aquele brasileiro nato, naturalizado, está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Não é qualquer um. O estrangeiro é cidadão? Não. A gente vai aprender. Que é diferente do conceito de população. População é um conceito demográfico. Quem está naquele território? Conceito demográfico. Que, por sua vez, é diferente de nação. Já caiu esse conceito em prova. Nação é um agrupamento humano fixado em um território, determinado espaço ali, ligado por laços históricos, laços linguísticos, culturais. Exemplo de nação. Pode falar, sem medo. Nação o quê? Não, porra. Nação rubro-negra. Laços históricos, laços culturais, laços linguísticos, né, que sempre falo. Flamengo. Pô, último minuto, viu? Pô, que vacilação, né? Pô, perdendo aí de bobeira o título. Enfim, tá? Nação é diferente, tô brincando, né? A nação indígena e dentre outros. Primeiro elemento humano, então. Segundo, fixado em um território. Território é a área sobre a qual o Estado vai exercer o 3º elemento, que é o que? A soberania. A soberania. O elemento político. E a soberania significa o poder político independente supremo. Independente porque no âmbito internacional não está subordinado a ninguém. É uma relação de igualdade. A gente vai ver isso, inclusive, nos princípios fundamentais. A relação com outros países é uma relação de igualdade. É uma relação de soberania. Lembra? E a gente vai ver daqui a pouquinho. Artigo 1º fala o quê? Dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Sociediva plu. Qual o primeiro fundamento? Soberania. Soberania. E no âmbito interno, ele é supremo. Tem o poder de exercer o império, a força,
de impor a vontade aqui, se for o caso, através da força, para atingir o quê? A finalidade que é o bem comum da sociedade. Perfeito? Geralmente em prova aparecem essas 3 características, esses 3 elementos. Lá em direito administrativo você vê esses 3 elementos que o professor de administrativo. Geralmente aparecem esses. Mas já caiu esse 4º elemento, sim ou não? Sim. É possível. Se cair só os 3, está certinho? Sim. Ah, se botar o 4 também está certo? Sim. Então esses são os elementos do Estado. Está aí, está formado o Estado. O Estado, ele precisa de regras. Regras, tá? Para regular essa convivência entre as pessoas. É aí que nasce o direito. Então vou ser bem breve aqui, bem objetivo. Não há direito sem Estado, nem direito, né? Sociedade. Não há sociedade sem direito, nem direito sem sociedade. O direito ele vem para regulamentar essa conduta entre as pessoas. E o que eu quero que você entenda aqui? O direito é o conjunto de normas positivadas que vão regular, viabilizar essa vida das pessoas, essas relações jurídicas. E existem 2 tipos de relação jurídica. Isso caiu já esse ano. Preste atenção, a gente vai ver daqui a pouquinho. A primeira relação jurídica é essa aqui, ó, onde tudo começou. Estado e particular. O particular de um lado. Essa foi a primeira relação jurídica. Com o tempo, essa relação, ela foi virando uma relação o quê? Horizontal. Relação entre particulares. Então, como regra geral, a gente entende que tem 2 tipos de relação jurídica. Uma relação chamada vertical, onde um polo a gente vai encontrar o Estado, no outro polo quem? E uma relação chamada o quê? Horizontal. Nos 2 polos vamos encontrar quem? O particular. Já caiu várias vezes. Os direitos fundamentais serão respeitados apenas nas relações verticais? Não, nas relações também o quê? Horizontais. Só que caiu esse ano. A principal relação é essa, foi onde tudo começou, sim ou não? Qualquer outro tipo de relação é relação entre particulares. E aí, como regra geral, é essa horizontal. Só que existe um outro tipo de relação, chamada uma relação o quê? Diagonal. Essa relação também é entre particulares. Sim. Também é, caiu esse ano. Também é entre particulares. Só que a diferença é que nessa relação, um particular, ele vai ter o quê? Uma superioridade em relação ao outro. Há um nível de superioridade. Perfeito? Só isso. Você pode ver que é uma relação diagonal. Tá? Então, nessa relação, um particular determinado tem uma certa superioridade nessa relação com outro particular. Só grave isso. Mas o que é? Tranquilo? Só grave isso. Vai cair assim. Mas Tá? o que é? O Estado? Não, aqui na relação. Por exemplo, nós tivemos aqui, ó, princípio da igualdade. Tá? A Air France, ela tinha funcionários, quando veio para cá, franceses e brasileiros, ocupando o mesmo cargo. E os franceses ganhavam muito mais que os brasileiros. O que o Supremo falou? Aplica-se, sim, o princípio da igualdade nessa relação entre particulares. Entendeu ou não? Então, esses direitos também serão aplicados nas relações particulares. Foi um exemplo. O que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, que existe relação entre Estado e particular, que é chamada de relação vertical, e existe as outras relações, que é chamada de relação o quê? Entre particulares, que é a horizontal e também o quê? A diagonal. A diferença da diagonal é que o particular ele tem o quê? Uma certa superioridade em relação ao outro. Sim, mas a relação é entre particulares. Foi ou não? Matou? Já vimos o Estado. Já vimos que existe relação entre Estado e particular e entre particulares. Esse Estado, ele precisa do direito para regulamentar essa conduta. É aí que a gente entende que existe o ramo do direito público e o ramo do direito privado. Vou ser bem breve, tá? O ramo do direito público é aquele que vai nortear o quê? Tá? A soberania do Estado, a vontade estatal. O direito privado, a autonomia privada aqui, né? Como direito do trabalho, dentre outros direitos. Repare que nesses ramos, o que eu quero que você entenda, que o direito constitucional, ele é a base. Ele é a base para todos os outros direitos. Então, nessa árvore aqui, que o Álvaro pediu para colocar, árvore é estranho, vocês vão ver isso.
Onde você colocaria o direito constitucional? Hein? É isso aí. Aqui, ó. Constitucional. Todas as outras matérias vão buscar fundamento aonde? No direito constitucional. Então, o direito constitucional é o norte para todas as outras matérias. A Constituição Federal, ela serve de base para todas as outras matérias. Isso é importante demais para você entender essa base. Um detalhezinho vai fazer toda a diferença. Na última aula, a gente vai estar tocando nessa primeira aula. E se você entender bem, você vai conseguir dar todos os passos e acertar as questões. Não tente correr. Vá obedecendo o processo. O que acontece é que a galera quer pular etapas. E às vezes acaba esquecendo de ver alguns detalhes. Pô, o cara vai estudar direito administrativo. Penal. Tudo decorre de onde? Do direito constitucional. Então a base para todas as outras matérias é o direito constitucional. Por isso que é tão importante, é importante você começar pelo direito constitucional, entender bem direito constitucional. Quando você entende bem direito constitucional, você consegue entender todas as outras matérias bem melhor. Bem melhor. E é isso que a gente vai fazer aqui. O direito constitucional é o ramo do direito público que vai estudar a Constituição do Estado. Você viu que nós temos um Estado. Ele é regulamentado por normas. Normas. Mas é qualquer tipo de norma? Porque existem vários tipos de norma. Normas paternas, normas empresariais, normas maternas. Quais são as normas que vão nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? São as normas chamadas o quê? Normas jurídicas. São as normas jurídicas. Então, o direito, ele vem para viabilizar essa vida em sociedade através de quê? De normas jurídicas, que são aquelas normas emanadas pelo Estado. As normas jurídicas são as normas emanadas pelo Estado para viabilizar essa vida em sociedade. E o direito constitucional é aquele direito que vai ser o ponto de partida para todas as outras normas. E aí eu coloquei algumas definições para você aqui, não precisa ler, tá? Embora tenha caído já. Entenda que o direito constitucional ele serve como base para todas as outras matérias. Então, todo Estado ele precisa de uma Constituição. Não existe Constituição sem Estado, nem Estado sem Constituição. A Constituição é a lei maior, é a lei das leis, é a egrégia carta, é a lei fundamental, o estatuto fundamental de um Estado. Todo Estado tem que ter uma Constituição, porque a partir dessa Constituição, todas as outras normas, as outras passam a buscar fundamento aonde? No texto constitucional. Por isso que a Constituição é a norma fundamental e suprema de um Estado. Fundamental por quê? Porque ela vai organizar a estrutura do Estado, ela vai trazer os elementos essenciais do Estado, vai limitar o abuso do poder do Estado, ela vai colocar as competências do Estado, ela vai trazer a repartição de competências e os direitos fundamentais. Por isso que é fundamental, vai organizar e estruturar o Estado. Por isso a Constituição de um Estado é fundamental para a estrutura de um Estado. É a base. É fundamental e suprema. Suprema por quê? Porque essa Constituição ela está no topo do ordenamento jurídico. E como ela está no topo do ordenamento jurídico, ela vai servir como base para todas as outras normas. E como ela está no topo do ordenamento jurídico, ela só poderá ser alterada por um procedimento especial, um procedimento solene, um procedimento dificultoso, um procedimento especial, diferente do procedimento de alteração ou de uma fabricação de uma lei ordinária. Então entenda aqui. Vou apagar, hein? Presta atenção. E a nossa aula é punk, tá? Tô começando devagarzinho, mas a gente vai pegar pesado. E o tempo todo é assim. Olha aí. Vamos junto aqui? Olha para cá. Primeira questão. Olha o que fala aqui a FGV. Olha a questão que traz. É elemento do Estado. Governo soberano, poder judiciário, democracia, Estado membro da Federação, a administração pública direta. Qual é o elemento do Estado, gente? Governo soberano, soberania. Então, questão número 1, letra A, de aprovado. De aprovado. Para começar a brincadeira. E você já vai treinando. Beleza? Primeira questão. FGV. Eu te mostrando. Aos poucos o nível vai aumentando, a chapa vai esquentar.